Deus tem abençoado nossas vidas, Deus tem nos dado a sua graça de viver para a sua vontade, para a sua glória. E nessa noite eu queria conversar com vocês sobre esse tema aqui: paciência, lições bíblicas para tempos de ansiedade. Nós estamos vivendo tempos em que a ansiedade é algo que nos domina muitas vezes, nos toma muitas vezes e vem sem avisar. Nós precisamos entender o que a Bíblia nos orienta quando nós falamos de paciência, principalmente no sentido de uma impaciência que nos traga ansiedades. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Abra sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40, nós vamos ler nesta noite e refletir neste salmo. Abra sua Bíblia, Salmo 40. Salmo de número 40, nós vamos estar lendo nesta noite. Uma alegria muito grande hoje nós podemos estar aqui e também estarmos participando de forma online hoje. Deus tem nos dado a graça de transmitir o culto nesta noite. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler primeiramente o verso 1, depois nós vamos estar refletindo nos demais, ok? Vamos ler juntos o verso 1. Vamos lá, 2, 3. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Vamos ler mais uma vez, mais forte agora. Vou deixar que vocês leiam com mais força agora, ok? Vamos lá? Esperei. Amém, amados irmãos. Há mais ou menos umas semanas atrás, eu tive contato com uma história verídica que me chamou muita atenção. Um rapaz estava no seu trabalho e de repente a sua irmã liga aos prantos, chorando, porque estava tendo um grande problema. E aquele rapaz tentando entender o que estava acontecendo com a sua irmã, que estava aos prantos ali. A única coisa que ele entendeu foi: a mãe está com câncer terminal. A mãe está com câncer terminal. E aquele jovem ali no seu trabalho também ficou completamente desesperado. Porque imagine você trabalhando, a sua irmã te liga aos prantos dizendo: a mamãe está com câncer. E ele tentando entender, perguntou: o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Ele falou assim: não, ela está com câncer, fez os exames e deu positivo para câncer. E aí, depois de muito desespero ali, ele conseguiu conversar com a irmã, que se acalmou o telefone. Ela falou: mamãe pegou os resultados e nós abrimos aqui no Google, e nós olhamos o resultado pelo Google e descobrimos que ela está com câncer terminal. Resultado, ele perguntou: ela já foi na médica para ver os resultados? Não, nós vimos pelo Google. E quando foi descobrir, ela não estava com câncer. Se dependesse da ansiedade daquelas pessoas, daquela família ali, que foi pesquisar no Google para saber o que era que estava no resultado do exame, aquela mulher já estava morta. E por que essa história me chamou a atenção, amados? Porque nós somos uma geração ou pessoas que nós temos a tendência de informações muito rápidas. Essa semana, meu carro estava no concerto e eu sabia a peça que havia sido trocada, mas eu não sabia o preço. E a minha esposa que foi pesquisar até saber o preço da peça na internet para ter ideia de quanto nós íamos gastar. Eu perguntei: não adianta, vamos esperar chegar ali e o mecânico vai passar e vai ver como vai fazer o pagamento do nosso conserto do carro. Mas é interessante porque nós temos esse hábito hoje de querer as coisas muito rápido. A gente sofre por ansiedade. Por exemplo, você sai do seu trabalho de segunda a sexta, e você chegou sexta-feira, 5 para 6 da tarde, seu horário encerra às 18 horas, né? Às 6 horas da tarde, e de repente o teu patrão olha para você, você saindo feliz, pensando como vai aproveitar o seu sábado, como vai fazer o almoço de domingo, o culto assim, assado, e de repente o teu patrão fala: olha, eu preciso conversar urgente com você na segunda, às 8 da manhã. Pronto, é o que basta. O seu final de semana estraga.
Porque você vai pensar muitas coisas, vai sofrer por antecipação, vai ficar ansioso, vai ficar impaciente com a situação. E aí você chega na segunda-feira e descobre que você ia ganhar um aumento. Você perdeu o final de semana porque você ficou demasiadamente impaciente, ansioso. Agora perceba como, por conta das tecnologias que nós temos hoje, de internet, mídias sociais, tantas coisas que a gente tem hoje, a gente está ficando um pouco afobado para com a vida. A gente quer quebrar processos. A gente tem dificuldade de entender o processo. Por isso que nessa noite, o tema que eu quero trabalhar, já falei para vocês, é paciência. O que a palavra de Deus nos ensina sobre paciência? E o versículo que nós lemos aqui hoje, amado, do Salmo 40, é um salmo do rei Davi, que fala sobre paciência. E eu quero abordar com vocês algumas verdades que esse salmo nos indica, 4 verdades que este salmo nos fala logo no seu primeiro versículo. E a primeira verdade que nós encontramos no salmo é: exercite a paciência. Como que começa o nosso texto do Salmo 40, amados? Como que o Salmo 40 começa? A primeira palavra: esperei. E aqui essa espera se subentende que há alguém orando, que há alguém pedindo a Deus o socorro por uma determinada situação. Mas o Salmo começa dizendo: esperei. Eu esperei que Deus me trouxesse uma resposta. Será que eu e você hoje, amados irmãos, temos aprendido a esperar no Senhor? Temos tentado esperar? A nossa impaciência, o nosso desejo de que as coisas aconteçam muito rápido, tem prejudicado muito a nossa saúde. Eu trouxe algumas anotações aqui, para que vocês possam entender isso. Hoje o Brasil, ele é o país com mais crise de ansiedade. Ele é o 5º em depressão hoje no mundo. Nós somos hoje 9,3% de pessoas que sofrem de crise de ansiedade. Essa impaciência, esse não saber esperar, esse querer muito rápido as coisas que não acontecem tão rápido. Para que você possa entender isso em números mais precisos, nós temos hoje 19 milhões e 500 mil pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil. No Brasil. De 2015 a 2020, nós aumentamos 1 milhão de pessoas sofrendo de crise de ansiedade. Para que você possa entender o quão grande é isso, nós somos uma cidade chamada Cruzeiro, que tem mais ou menos aí, alguns falam 100 mil habitantes. Eu acho que está na faixa de 80, 90 mil, mas vamos jogar 100 mil aqui. Para que você possa entender, pega Cruzeiro e pega 195 cidades de Cruzeiro. 195 cruzeiros, esse é o espaço de pessoas que nós temos com ansiedade, decorrente de não saber esperar, decorrente de não aprender o quão abençoador é você aprender a esperar a cada momento na sua vida. O Salmo nos lembra que nós devemos exercitar a paciência, aprender dia após dia, amados irmãos, a descansar em Deus, a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. A primeira verdade que nós temos que aprender nessa noite, quando olhamos para esse salmo, é que nós precisamos aprender a esperar. A esperar. Nós conversávamos no discipulado, o irmão colocava a dificuldade que ele tinha de leitura da palavra por não entender. E a gente disse: olha aqui, a leitura da palavra é um processo de espera, porque você lê todos os dias, mas é com o tempo que você começa a entender. Quando você entrou na escola, você não sabia mal ler o seu nome, falar o seu nome ou escrever o seu nome. Depois de um tempo, depois que você passou o seu primeiro ano de estudo, você já conseguia escrever e dar melhor com as palavras. Mas algumas coisas acontecem no seu tempo, e o Eclesiastes nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Perceba como algumas vezes na sua vida você sofre pela tamanha ansiedade por não aprender a esperar. Por não ter a paciência de entender que algumas coisas na nossa vida são processos na qual Deus está nos ensinando algo muito maior do que simplesmente ter as respostas de uma hora para outra. Percebo como muitas pessoas no âmbito, a necessidade de ter respostas rápidas, começam a dizer: eu determino a Deus que você faça isso, eu profetizo que vai acontecer, porque a gente quer que aconteça naquela hora. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A forma que Deus age na história é diferente da forma que nós pensamos que Ele deve agir.
E esperar é uma virtude. A virtude da paciência, de aprender a esperar até que Deus cumpra os seus propósitos. Amados irmãos, pense comigo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nós encontramos o que? A queda do homem, a entrada do pecado do mundo, correto? Deus não poderia resolver as coisas de uma hora para outra. Nós precisávamos viver no mundo como nós vivemos hoje, com violência, com tantas dificuldades, com pestes, pandemias, com violência, com agressões, com acidentes. Nós precisávamos disso. Para nós, se fosse dependente, seria muito rápido, né? Lá em Gênesis mesmo, quando aconteceu, Deus já resolveria aquilo. Mas passou-se quase 1.500 anos, mais de anos, milênios, aliás, para que Cristo viesse ao mundo. E depois de Cristo já estamos de mais de 2.000 anos. Ou seja, até o propósito de Deus tem o seu tempo determinado. Porque se Deus tivesse resolvido, muitos daqueles que vão nascer e que nasceram, que serão salvos, talvez não teriam oportunidade de serem salvos. Perceba que o tempo é uma dádiva que Deus nos dá. E às vezes você quer respostas rápidas, que as coisas aconteçam hoje, mas a paciência e o tempo é uma dádiva que Deus nos dá para aprender com aquele que tem controle de todas as coisas do tempo. A primeira lição que nós temos nesse salmo é: exercite a paciência. Seja uma pessoa paciente nas suas decisões, nas respostas que você quer alcançar. O segundo princípio que nós encontramos no texto, amados, é confie plenamente. Qual que é a segunda palavra que o texto nos diz? Esperei confiantemente. E o que é esperar confiantemente? É aprender a descansar toda a sua vida no cuidado de Deus. É aprender a descansar completamente a sua vida àquele que é Senhor de todas as coisas. Confiar plenamente que Deus está cuidando da sua vida. É descansar a sua história e o destino da sua vida nas mãos daquele que tem controle sobre todas as coisas. É descansar na confiança que a sua casa está nas mãos de Deus, que o seu trabalho está nas mãos de Deus, que o seu ministério está nas mãos do Senhor. Não adianta ficar aporrentado, como diz os meus amigos lá do Nordeste, não se aporrente. Ou como Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Confia que Deus está cuidando de todas as coisas. Confia que Deus está cuidando, por exemplo, daqueles que vão ser papais da gestação. Ainda mais num tempo de gestação, como o Eduardo e o Márcio têm passado aí, em tempos de Covid, né? Que nos assusta tanto. Confia que Deus está cuidando da sua história. Confia que Deus está cuidando do seu trabalho, que às vezes você não sabe como fazer, não sabe se as coisas estão saindo como você planejou. Confia na sua carreira profissional, o Senhor plenamente descansa nele. A segunda lição que nós encontramos neste salmo é: olha, confie no Senhor. Confie plenamente os seus cuidados ao Senhor. Você sempre vai ter na vida duas decisões: sofrer para descobrir que você não dá conta de cuidar da sua vida e perceber que toda a sua luta por proteger a sua própria vida é inútil, porque você não tem controle sobre as coisas. Ou você vai realmente confiar em Deus como aquele que cuida de todas as coisas. Descansar plenamente em Deus, confiar plenamente que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está cuidando da sua história. Sabe aquela situação que você tem pensado em como resolver? Seja na escola, trabalho, filho, filha, pai, mãe, saúde. Confia no Senhor teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará pela sua vida. Confia, derrama sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele o seu fardo e Ele vai cuidar de vocês como constantemente cuida. Porque na sua soberana vontade nada acontece fora do seu controle. Perceba que exercitar a paciência em primeiro lugar e confiar em Deus são situações e a prática que nós temos que ter todos os dias. Porque todos os dias você vai ser tentado a não confiar em Deus e não esperar o tempo de Deus na sua vida. Uma terceira lição que nós encontramos aqui, amados,
descanse na verdade. Olha só o que a terceira parte do texto fala. Depois que ele fala confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu. O salmista tinha plena convicção de que ele buscava um Deus que estava ouvindo aquilo que ele estava pedindo. E Deus se inclinar para ele significa que Deus se move na direção dele para cuidar. Você confia que Deus está cuidando de você? E você consegue descansar nessa verdade de que Deus está cuidando de tudo na sua vida? De que Deus é aquele Deus que está trabalhando positivamente e vai ouvir a sua oração? Nós precisamos ter a fé que vem de Deus, para que Deus ouve as orações, para que Deus ouve o nosso clamor, mesmo quando a resposta não vem no nosso tempo. Mesmo quando a gente ora e a situação não muda. É nessa hora que a fé que Deus nos dá, nos faz perceber que Deus muda primeiramente o nosso coração, para depois mudar a circunstância. E como a gente sempre diz aqui na igreja, a gente não sabe como Deus vai fazer para desatar alguns nós da nossa vida, mas Deus estará sempre presente para mudar e para cuidar da nossa vida. Porque não somente devemos esperar, confiar, mas devemos descansar que Ele vai vir até nós, que Ele se move em nossa direção, que Ele vai ouvir a tua oração. Ou seja, você não busca um Deus longe, distante. Deus está presente em você. Lembra que Jesus disse, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois ele foi preparar um lugar para mim e para você. Não se turbe o coração. Aprenda a ter paciência e esperar em Deus. Aprenda a confiar plenamente no cuidado de Deus e entenda que a verdade é que Deus está ouvindo cada oração que você faz. A gente é tentado ao longo da nossa vida a achar que Deus não ouve o que nós estamos pedindo. A achar que nós estamos orando e as coisas não mudam na minha casa, no meu trabalho, naquela situação tão adversa da minha vida. É nessas horas que você tem que confiar na verdade que Deus vai até você, Deus se inclina até você e Ele ouve a sua oração. Em tempos que nós temos vivido, são excelentes oportunidades de confiar mais em Deus e confiar que Deus está ouvindo as nossas orações. Mas existe uma quarta verdade nesse verso 1, amados, que é continue orando. Olha como termina esse verso 1. Quando clamei por socorro. As quatro verdades do verso 1 é o quê? Tenha paciência. Confie plenamente. Descansa que Deus vai te ouvir. Mas não pare de orar. Não pare de orar. Muitas pessoas desistiram de algumas coisas na sua vida. Algumas pessoas que oravam por conversões desistiram de orar porque acham que essa pessoa não tem mais jeito. Não desista da oração. O salmista, ele espera, ele confia e sabe que Deus vai ouvir, mas ele não deixa de orar. Ele termina o texto dizendo, quando clamei por socorro. Ele continua a clamar a Deus, continua a orar, continua pedindo que Deus faça. Nós não podemos, amados irmãos, desanimar na oração. Nós não podemos desanimar em buscar ao Senhor todos os dias. Em reservar tempo de qualidade para clamar ao Senhor e pedir que Deus opere aquilo que eu e você não dá conta de operar. A gente não pode desistir da oração. Eu me lembro de uma história de uma mãe, já contei aqui e volto a contar mais uma vez, que orava pela conversão do seu filho. E o seu filho não queria saber de Deus, não queria saber da igreja. E essa mulher, todas as noites que o filho saía para a balada, ela se ajoelhava atrás de um velho sofá e ali orava a noite inteira até que o seu filho chegasse. Ela não parava de orar pelo seu filho, para que Deus o alcançasse. Depois de algum tempo, essa senhora veio a falecer. Ela veio a falecer. E o seu filho não havia ainda voltado aos caminhos do Senhor.
Mas nos Estados Unidos há um hábito de venderem as casas com todos os móveis, as coisas, né? Aqui a gente tira tudo e deixa só a casa. Mas lá se compra a casa ou aluga com todos os móveis já. E um dia esse jovem, já com mais de 30 anos havia se passado, desde aqueles incidentes, ele foi vender a casa da sua mãe, onde sua mãe morava. Esse homem já estava até casado na ocasião. E quando ele foi mostrar a casa para um cliente, para alguém que tinha intenção de comprar aquela casa que era da sua mãe, ele vai abrir a cortina da janela para que haja uma claridade, e quando ele abre a cortina, ele olha para o chão e começa a chorar, dobra os seus joelhos e se entrega ao Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele olha naquele assoalho e ele vê as marcas do joelho da sua mãe que orava todos os dias por ele. Aquela mãe viu a conversão do seu filho dos céus, mas enquanto esteve viva, não deixou de orar, não deixou de confiar, não deixou de acreditar que em Cristo a nossa oração não é vão. Nós oramos para um Deus que atende as orações, mas um Deus que está nos ensinando com o tempo, a paciência, a termos mais maturidade, para não sermos como crianças mimadas que querem as coisas na hora. Eu quero isso agora. Eu quero fazer isso agora. É a geração nossa em que os pais hoje fazem tudo o que os filhos querem para não ver o filho chorar. Pais que estão ensinando seus filhos que tudo que eles querem está na hora, da jeito que querem. Não percebem que a vida não é assim. Mas Deus, como um pai sábio, nos ensina que a vida não é vivida por crianças mimadas, mas por homens e mulheres que aprenderam a esperar com paciência, que confiam plenamente em Deus, que têm convicção que Deus os ouve e que não param de orar nenhum dia. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus nos colocou numa cidade que precisa de Deus. E nós não plantamos uma igreja se não for com o joelho nos chãos. Nós não colocarmos o joelho no chão e orarmos por conversões, para que Deus alcance os perdidos, não haverá conversões, amados irmãos. E nós não podemos parar de orar. Se nós queremos que Deus faça a sua vontade, Ele nos coloca a responsabilidade da oração. O verso 1 nos lembra a respeito da paciência, que nós devemos esperar em Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, confiar em Deus plenamente, descansar plenamente a confiança nele. Em terceiro, lembrar que Ele vem até nós, Ele nos ouve. Em quarto, que nós não podemos parar de orar. Quando nós fazemos isso, amados, nós temos alguns resultados. Quando você em Deus aprende a esperar em Deus, quando você aprende a confiar em Deus, quando você aprende a ter a plena certeza que Deus está ao seu lado, e quando você não deixa de orar, não esmorece na oração, nós encontramos 4 resultados que o texto nos diz. O primeiro deles, o resultado da nossa salvação. Olha o que fala o verso 2, a parte 1. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Ou seja, são figuras que falam da salvação. Aonde há um povo que espera, um povo que confia, um povo que sabe que Deus age, e um povo que não para de orar, há salvação. Há salvação, há libertação, há livramento do Senhor. Quando um povo está orando, um povo que espera, confia, sabe que Deus está ali e não para de orar. Em primeiro lugar, a salvação. Em segundo lugar, a segurança. Olha o que ele fala, a segunda parte, a parte B do verso 2. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, ou seja, não há instabilidade. A instabilidade não existe, existe sim uma segurança de que Deus está fazendo nova todas as coisas. Onde pessoas se dedicam a orar, a esperar em Deus, a confiar em Deus, ter a certeza que Deus está presente,
a salvação das nossas vidas, a salvação dos perdidos, mas também a segurança para aqueles que estão em Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em meio à crise de dificuldade, nós estamos seguros. E nós podemos até sofrer na carne, mas a nossa alma está segura naquele que nos salvou, e ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Em Cristo Jesus há segurança quando nós descansamos nele, quando nós confiamos nele. Mas aí no terceiro resultado, que é a alegria. Olha o que ele fala, o verso 3, a parte A. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ele continua. Um hino de louvor a nosso Deus. Ou seja, a expressão de alguém que está saindo da tristeza para a alegria. Deus coloca alegria no nosso coração de servi-lo. Existe um hino antigo, não sei quem conhece esse hino aqui. Talvez o irmão Esli conheça, né, Esli? Qual a paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Conhece também, Eduardo, essa canção? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não vivo por alegre estou. Você conhece também, não conhece, Tiago? Você é mais novo, mas conhece os hinos bonitos antigos, né? Esse hino retrata bem isso. Não é a circunstância que define o nosso humor. Não é a circunstância que define a nossa fé, a nossa estabilidade na casa do Senhor, no serviço de Deus. Mas é a confiança que nós estamos seguros em Deus, que Ele nos salvou, e que independente das circunstâncias, nós temos segurança e alegria de louvá-lo. E nós sabemos que talvez algumas coisas não acontecem como nós queremos, nem o tempo é como nós desejamos, mas existe um Deus que está cuidando da nossa vida. E é por isso que nós temos que aprender a esperar no Senhor, confiar no Senhor, saber que Ele está conosco e nunca parar de orar. Nunca parar de orar. Amados irmãos, nós temos muitos planos para esta igreja neste ano de 2021. E nós estávamos vindo a todo vapor, até que ontem descobrimos que nos dias 24 e 31 não poderemos cultuar presencialmente. Confesso que meu coração se entristeceu. Nós estamos num processo de organizar um grupo de adolescentes na igreja aqui agora. Um grupo que vai trabalhar com teatro na igreja. E aí de repente nós não podemos mais nos reunir. Meu coração se entristeceu. Mas lembrando daquilo que eu iria trabalhar com vocês, eu me lembrei que independente da porta fechada, a alegria de servir a Deus é a mesma. E nós podemos gravar teatros e colocar para as pessoas. Nós podemos usar o que Deus nos dá para fazer a sua vontade. E Deus tem o tempo dele. Mas um único resultado que nós temos também é o testemunho. Preste atenção à parte B do verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o nosso comportamento de confiança em Deus, de aprender a esperar, de não ser impaciente, de continuar orando, de confiar plenamente em Deus. Esse comportamento vai levar as pessoas lá fora que estão ansiosas, sofrendo de ansiedade, que não têm a paciência, que estão irritadas, que estão sofrendo com tantas deformidades emocionais, olhar para o povo de Deus, a nossa estabilidade em Cristo Jesus e perceber, existe um Deus que pode trazer paz ao meu coração e segurança. Quando as pessoas verem em nós, pessoas que realmente esperam, confiam, sabem que Deus está agindo e continuam a orar. Agora, se o povo que não tem Deus olha para você e vê uma pessoa desesperada, ai, todo mundo vai morrer, ai, é culpa do governo, é isso, não sei o que eu faço mais, eu planejo tudo errado. Se as pessoas verem isso em você, elas não vão acreditar que Deus pode mudar a nossa vida. O resultado de você esperar em Deus, confiar em Deus, saber que Ele está presente e continuar orando, é que você tem salvação, segurança, alegria e bom testemunho. Qual é o testemunho que as pessoas têm visto em você, meu querido irmão? De alguém que espera, confia, sabe que Deus fala, continua a orar. Alguém desesperado, alguém que não sabe o que fazer daqui para frente, alguém que não sabe como caminhar. Qual é a confiança que nós temos tido em Deus?
E eu quero terminar essa pregação nessa noite, essa pastoral. Creio que depois que nós recebemos, amanhã nós vamos começar uma nova fase em Cruzeiro, fase vermelha, onde não teremos a possibilidade de cultuar presencialmente, serão apenas os cultos transmitidos online. E graças a Deus, porque na hora certa nós conseguimos fazer para funcionar a transmissão, na hora certa. E nós vamos começar uma nova fase que vai durar aí quase 2 semanas, certo? Até o dia 31, se eu não me engano, certo? Nessas horas nós precisamos lembrar, amados. Vamos esperar. Vamos confiar. Vamos saber que Deus está com a gente. E vamos continuar orando. Resultado disso, salvação, segurança, alegria e testemunho. E eu termino com 2 aplicações. Primeiro, como cristão em tempos de impaciência, tempo de ansiedade, você é convidado a colocar a sua confiança totalmente em Deus. Olha o que fala o verso 4 do texto do Salmo 40. Bem-aventurado o homem. Sabe o que é a palavra bem-aventurado aqui? É muito mais do que ser feliz. É ter o favor de Deus. É ter Deus abençoando a sua história, abençoando a sua vida. Ele fala, bem-aventurado é o homem que faz o quê? Põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que o texto quer nos ensinar com isso, amado? Que nós seremos bem-sucedidos, teremos o favor de Deus, quando confiarmos somente em Deus. Quando o texto pede para que eu e você não se penda para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira, significa que nós não podemos seguir a nossa vida a partir dos princípios e valores mundanos, a partir de mentiras de que políticos podem mudar o mundo, de que ideologia de direita e esquerda pode transformar a nossa nação, de que a salvação está em homens. Se você colocar a sua confiança no presidente da República, você vai se frustrar. Se você colocar a sua confiança no governador do nosso estado, você vai se frustrar. Se você colocar sua confiança no pastor, você vai se frustrar. Porque bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança em Deus, naquele que tem domínio e poder para cuidar da sua vida. Se você quer aprender a esperar, aprender a confiar, a ter a certeza que Deus está com você e continuar tendo firmeza na oração, deposite a tua confiança somente em Deus. Porque é bem-aventurado o homem que põe no Senhor, que coloca no Senhor a sua confiança. Não está olhando para homens, para a realidade do nosso mundo, mas confia plenamente nesse Deus que faz nova todas as coisas. Nesse Deus que transforma a tristeza em alegria. Nesse Deus que diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem sim ao amanhecer. Deposite, amado irmão, amada irmã, sua confiança completamente nesse Deus que faz nova todas as coisas. Não confie no seu trabalho, não confie nas suas riquezas, não confie em pessoas, mas deposite a sua confiança em Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 145. Vamos rapidamente ler esse texto, Salmo 145. Salmo 145, o que fala o verso 3 aí? Todo mundo achou? Acharam, amém, amados? Olha o que fala o verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A palavra príncipe aqui no hebraico, amados irmãos, é a palavra usada para definir governadores, vereadores, senadores, presidente. Ele diz, não deposite, não confieis nessas pessoas e não coloque neles a sua salvação. E a salvação não é a salvação da vida, mas é o seu bem-estar. Ou seja, não confie em homens a sua segurança de vida. Por quê? Porque eles não podem dar aquilo que Deus só pode dar. Eles falam no verso 4, que sai do Espírito, eles tornam ao pó. E os seus planos, mesmo que sejam bons, vão perecer. Os seus projetos, mesmo que sejam bons, vão acabar.
A sua confiança tem que estar em Deus. Olha o que fala o verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó pelo seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. O salmista nos lembra que nós precisamos confiar somente em Deus. A primeira aplicação dessa mensagem desta noite é: confie plenamente em Deus. Coloque sua confiança no Deus de Jacó, no seu refúgio, na sua fortaleza. E a segunda aplicação aqui: conte sobre Jesus. Olha o que fala o verso 5. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Ou seja, ele olha para a realidade e fala: Senhor, são muitas coisas que o Senhor tem feito. E ele continua no verso 5. E também os seus desígnios para conosco. Ninguém aqui possa igualar contigo. Agora olha só o final do verso. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Você crê nisso, amados irmãos? Olha bem nos meus olhos agora, e você que está assistindo, olha bem para essa tela que você está vendo aqui agora. Você crê que as coisas que Deus faz hoje é muito maior do que tudo que você tem visto na televisão e nas notícias? Então, por que a gente sofre tanto com as más notícias que nós ouvimos? O salmista diz: eu queria anunciá-las, delas falar, mas são mais do que eu posso contar. Se a gente não está conseguindo ver o que Deus está fazendo, nós precisamos aprender a esperar, confiar, saber que Ele está com a gente, não para de orar, para que haja salvação, segurança, alegria e testemunho. A segunda aplicação é hoje: conte sobre a pessoa de Jesus. Compartilhe com seus amigos que existe um Deus que faz muito mais do que está acontecendo. Compartilhe com seus amigos que existe um Deus que é maior do que a crise que nós estamos enfrentando desde março de 2020. Compartilhe com seus amigos que há um Deus que pode transformar a nossa vida, amados. A grande questão é que às vezes nós mesmos não confiamos nesse Deus. E a gente é movido, a gente tem nossa emoção, a gente investe em compartilhar notícias que não refletem a Deus, que não falam do menino que nasceu, do maravilhoso conselheiro, do príncipe da paz, do Deus poderoso. E a gente está investindo nosso tempo em dar ibope para aquilo que não é a mensagem da cruz. A igreja de Cristo tem uma mensagem, e essa mensagem é que Jesus é o Salvador de todos os povos. Jesus é aquele que entra na história para salvar e para mudar o destino das pessoas, daqueles a qual o Senhor escolheu ao longo dos séculos, antes da fundação do mundo. Nós temos uma mensagem todas as vezes que você é igreja de Cristo, porque a igreja não é esse salão aqui. A igreja é eu e você, que somos salvos. E toda vez que a mensagem da igreja muda, nós estamos deixando de falar da verdadeira história. Amados irmãos, para quem nós temos dado ibope? Nós temos consultado o Google para saber o que é melhor a se fazer na nossa vida. Ou nós consultamos o Google sagrado chamado Bíblia Sagrada. Você não precisa de um Google para assinar as coisas, você precisa de uma Bíblia para mostrar o caminho da verdade. Porque ela é lâmpada. Ela nos transforma, a palavra de Deus. Somente a Escritura tem poder para mudar a tua história. Conte para os seus amigos sobre isso. Agora, se você quer contar as notícias que estão em pauta, isso não vai mudar as pessoas. Isso não vai transformar realidades. Você pode continuar dando valor para aquilo que é humano, colocando a sua confiança em príncipes, mas escute, a história já mostrou que homens que se levantam com promessas de mudança não conseguem mudar a natureza de si mesmos. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode mudar. E se você é um discípulo de Jesus, você precisa lembrar que é tempo de contar as grandes coisas que Deus tem feito. Mas para contar, a gente só conta o que a gente realmente crê.
Por exemplo, se você descobrisse um lanche muito gostoso em cruzeiro, quem que você ia falar desse lanche? Para quem você falaria? Para mim. Pastor, eu achei um lugar para comer um lanche, ó, capa de revista. Ou como diz um amigo meu, Paulo, ele diz assim, é um manto, é um néctar, pastor. O lanche é um néctar. A gente tinha que falar para as pessoas que o néctar é Cristo. A gente indica academia, indica vídeo, indica pessoas para seguir, mas a gente não indica quem deve indicar, aquele que pode mudar o mundo. Amados, nós somos igreja de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor. Conte as pessoas que existe um Deus que pode mudá-las. O salmista diz, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem, verbo presente, tens operado, e também os teus desígnios para os seus filhos, para conosco. Ninguém que possa igualar contigo, ninguém pode se igualar com Deus. E ele continua, eu queria anunciar as delas falar, mas são mais do que eu posso contar. Segunda aplicação, conte sobre Jesus. Resumindo o que eu falei hoje, amados irmãos, 4 verdades que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, aprender a exercitar a paciência, a esperar, a saber que Deus tem um tempo, que Deus tem o seu tempo para tudo, e que as coisas não funcionam no nosso relógio, mas no relógio de Deus. A segunda lição, confiar plenamente em Deus. Esperei confiadamente no Senhor. Terceira lição, descanse na verdade que Deus está se inclinando para você e te ouve. Deus está presente, Deus não te abandonou. E a quarta verdade, continue orando. Ele termina o verso dizendo, quando clamei por socorro, espere, confie, tenha certeza que Deus está com você e continue orando. 4 verdades. Quais são os resultados disso? O verso 2 e o verso 3. Salvação, segurança, alegria e testemunho. A gente é salvo, a gente tem segurança de caminhar com Deus, a gente tem alegria de caminhar com Deus, e as pessoas veem em nós pessoas diferentes, pessoas que refletem a Cristo. Quais as 2 aplicações de tudo isso? Primeiro, coloque sua confiança em Deus, somente Deus, porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não segue a mentira da ideologia, da política, das coisas. E a segunda aplicação, conte sobre Jesus, porque Ele tem feito muitas coisas. E há pessoas que estão nos vendo hoje, amigos seus que estão conversando semanalmente com você, que precisam da boa notícia. Muitas pessoas hoje sonham com amanhã, na segunda-feira, ligarem no jornal e terem uma boa notícia, não é verdade? Olha, vacina saiu, voltamos à vida normal, voltamos à rotina normal. Não seria uma boa notícia? Hein? É uma boa notícia ou não é, amados? Mas existe uma péssima notícia, que apesar dessa notícia, o pecado ainda reina em nossos corações. E muitos vão morrer e ir para o inferno, não por causa do Covid, mas por causa do pecado que há no seu coração. A gente pode vencer o Covid com vacina, com imunização, mas o pecado não se vence com força humana. E o pecado condena para o inferno para a eternidade. O homem não pode se salvar. O homem não pode combater o pecado que há nele. Tiago diz que é uma força que nos hipnotiza e nos arrasta para fazer o que é errado. E só existe uma notícia, uma boa notícia, de que Jesus é o Salvador. Ele pode corrigir o problema do pecado. Ele levou sobre si, naquela cruz, os nossos pecados. E essa sim é a boa notícia que nós chamamos de Evangelho. Amados irmãos, o que nós precisamos não é a boa notícia de que acabou tudo isso. Nós precisamos da boa notícia que o pecado foi resolvido naquela cruz e que há salvação. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Mas se morremos, morremos para o Senhor. Que Deus nos abençoe a ter paciência em meio a uma geração
que nos incentiva a não ter nenhuma paciência. Que a gente possa esperar, confiar, saber que Ele está com a gente e continuar orando. Para que nós tenhamos salvação, segurança, alegria de servir a Deus e testemunho. E que a gente possa ser bem-aventurado por depositar nossa confiança em Deus, não em homens, não em igrejas, não em pastor, mas em Deus. E continuar contando a boa notícia. Porque essa sim é a boa notícia. Existe solução para o pecado. E só Cristo pode salvar o homem. Só Cristo pode resolver o problema do pecado. É o Evangelho, é a boa notícia. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra lida e exposta nessa noite. Te agradecemos por este salmo de Davi, Salmo 40, que nos convida a confiar em Ti, a esperar, a descansar plenamente no Deus que é poderoso, que é infinitamente poderoso para nos transformar. Ó Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque como discípulos do Senhor, nós não temos contado a verdadeira história. Nós não temos orado constantemente. Nós temos compartilhado e falado e discutido coisas de homens que não trazem salvação para o verdadeiro problema que nós temos. O maior problema que nós temos é o pecado em nossas vidas, naqueles que nos cercam. E somente a mensagem do Evangelho pode transformar. Mas só seremos inspirados a falar quando colocarmos o joelho no chão e orarmos ao Senhor e aprendermos a ter a paciência, a confiança e descansar que Deus está cuidando da nossa vida e nós temos uma missão a cumprir em meio a tudo isso. Ó Pai, visita as nossas vidas e nos ajude a confiar plenamente em Ti. Nos ajuda a confiar plenamente no Senhor, nos Deus que está presente na nossa vida. E que esta mensagem que hoje compartilhamos, o Salmo 40, adentre aos nossos corações e nos traga a confiança somente em Ti. Para passarmos por mais uma fase vermelha, mas a confiança, Pai, que nós vivemos a fase do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus, da alegria de servir ao Senhor e de caminhar no centro da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.